Erika Van Heitzma diz que você está vivendo uma história de amor, quer você se sinta assim ou não. Você pode não enxergar isto nesse momento. Você pode não sentir isso neste momento. Sua luta pode parecer tão grande que você não tem certeza se Deus ainda está por perto. Mas eu posso te garantir, Ele está. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Bem-vindas ao Aviva Nossos Corações. Esta semana é particularmente significativa no calendário cristão, pois celebramos a paixão do nosso Salvador. Vamos explorar mais a fundo o significado deste conceito, compreender o valor dessa semana e examinar alguns aspectos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, relacionados ao que estamos celebrando. Acredito que este estudo, ao longo desta semana, proporcionará uma nova compreensão e significado para muitas de nós, especialmente ao ouvirmos uma professora convidada que está aqui esta semana. Tive a oportunidade de ouvir Erika Van Heitzma e o seu marido Brian, que serve como diretor de mídia social e digital para o Revive Our Hearts, que é o ministério mãe do Aviva Nossos Corações. Tive a oportunidade de ouvir Brian e sua esposa Erika ensinarem algum tempo atrás em um devocional da nossa equipe. Acho que eles têm uma compreensão tão profunda sobre a terra de Israel e a história do Antigo Testamento que lança clara luz e entendimento sobre o Novo Testamento, especialmente sobre a Semana da Páscoa e a Paixão de Cristo, à medida que nos preparamos para celebrar a Sexta-feira Santa e, em seguida, o Domingo de Ressurreição, daqui a alguns dias. Então eu pedi a Erika que viesse nos ensinar esta semana. Você vai amar o que vai ouvir e precisa acompanhar a série inteira, porque é uma história. Ela vai se desdobrar ao longo dos próximos 5 dias. Portanto, prepare sua Bíblia, prepare o seu coração. Eu vou orar por Erika e por nós ao começarmos. Obrigada, Senhor, pela maravilha da Tua Palavra, pela Tua graça incrível e pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que veio como resultado de um Deus que mantém Sua aliança e deseja se aproximar de nós e nos atrair para si mesmo. Portanto, dedicamos esta semana a Ti em nossa adoração, celebração e contemplação nesses dias santos. Oramos para que, através desta série, o Senhor nos dê uma nova compreensão e um novo vislumbre do Teu esplendor, pelo que fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que continuarás a fazer até que essa história esteja completa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, Erika, e obrigada por estar conosco esta semana. Obrigada, Nancy. Esta é a clássica história de amor. Você tem a donzela em perigo, o herói, um mocinho que superará qualquer obstáculo para estar com quem ama. E o vilão, o cara mau que vai mantê-los separados. Mas eu amo o final feliz, onde o mocinho vence e fica com seu amor. Eu amo uma boa história de amor e por isso me apaixonei pela Bíblia e pelo Deus que encontrei lá. É uma honra estar com você essa semana e tenho orado para que a bênção e o amor de Deus estejam presentes durante o nosso tempo juntos. Há muitos temas nas Escrituras, muitas verdades que elas estão tentando transmitir. Mas algo impressionante que aprendi e vi é que o Deus a quem servimos é um amante. E seu desejo é de estar com sua amada significa que ele superará qualquer obstáculo que esteja entre ele e a pessoa que ama. Os antigos mestres judeus adoravam comparar a Bíblia a um diamante e diziam que você pode segurar um diamante à luz e virá-lo de um jeito ou de outro, para que a luz brilhe através de cada lado de forma um pouco diferente, mas ainda é o mesmo diamante. Portanto, você pode pegar essa Bíblia, pegar esses versículos e segurá-los à luz, e diferentes verdades surgirão, mas continua sendo a mesma palavra de Deus. Ainda é a mesma Bíblia, mas com uma nova profundidade e beleza que talvez você não tenha visto antes.
Esta semana vamos percorrer um nível das Escrituras com o qual você pode não estar acostumada. Vamos pegar a palavra de Deus e segurá-la à luz e ver que nova beleza, que novas verdades podemos aprender. Vou começar com uma história que você provavelmente já conhece. Ela está no livro de Êxodo e fala sobre Deus libertando Israel do Egito, com muitos sinais e maravilhas, e finalmente os levando ao Monte Sinai, onde ele entra em um relacionamento íntimo com eles. Mas antes de chegarmos ao Êxodo, precisamos responder algumas perguntas. Quem é esse Deus? O que ele quer? Quem são essas pessoas, os israelitas? Por que esse Deus liberta esse grupo de pessoas? Porque ao longo da história do mundo houve muitas nações escravizadas, e até onde eu sei, nenhum Deus jamais veio libertar outra nação como esse Deus fez com a nação de Israel. Então, vamos responder a primeira pergunta. Quem é esse Deus? Abram suas Bíblias em Gênesis 1:1. Responderemos essa pergunta. Gênesis 1:1 declara: no princípio Deus criou os céus e a terra. E ao longo do capítulo, você verá que esse Deus realmente está criando tudo, incluindo a humanidade. O que significa que, como Criador, tudo pertence a Ele para fazer como Ele bem entender. E o que esse Deus Criador quer? Ele tem um desejo muito específico: habitar com sua criação como um amante com sua amada. À medida que esse Deus Criador está criando o mundo, Ele o abençoa ao mesmo tempo. Você vê isso em Gênesis 1, versículos 22 e 28. Deus cria e Deus abençoa. Depois, Deus concede essa bênção suprema de entrar numa aliança com sua criação. Você pode pensar na aliança como uma promessa inquebrável, um juramento vinculante entre duas partes. Na verdade, parte de fazer essa aliança requer a morte, caso você a quebre. Essa é uma promessa do tipo: até que a morte nos separe. Assim, Deus entra nesse juramento vinculante com sua criação, e você pode vê-lo em Gênesis 9 com Noé e depois em Gênesis 15 com Abraão. Portanto, aprendemos que Deus cria, Deus abençoa, e Deus faz aliança com sua criação. E o propósito da aliança, o propósito dessa promessa, é habitar intimamente com seu povo. Ele deseja um relacionamento com você. De Gênesis a Apocalipse, você verá isso de forma consistente. O desejo de Deus é descer e habitar entre os homens. Em Gênesis, Deus caminha com Adão e Eva no jardim. E mesmo quando eles pecam, Ele não os abandona. Não é mesmo? Ele não os destrói e começa de novo. Ele não diz: agora vocês estão por conta própria, estragaram tudo. Ele volta e, na verdade, ele faz uma promessa: vou consertar o que vocês fizeram de errado. Meu libertador está vindo. Eu vou libertá-los. Libertá-los do quê? Espere só um pouco. Vamos abordar isso nos próximos dias, à medida que a história avança. Agora sabemos quem esse Deus é. Ele é o Criador. Sabemos o que Ele quer: habitar com sua criação. Mas por que a nação de Israel? Bem, avancemos para depois de Adão e Eva, centenas e centenas de anos, e chegamos a um homem chamado Abraão. Abraão é um homem único naquela época. Ele realmente ouve e obedece a esse Deus. Ele se torna conhecido como um amigo de Deus. Portanto, em Gênesis 12:15, Deus vem a Abraão e diz: Abraão, vou abençoar você. Vou escolher a sua família, Abraão. Vou dar muitos descendentes a você. Vou conhecê-los. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E vou abençoar o mundo por meio da sua família. Reflita sobre isso por um momento. E se Deus viesse até você e dissesse: Sara, vou abençoar você. Escolhi você, Sara, de forma especial. Vou conhecer seus filhos e vou conhecer seus netos e bisnetos e tataranetos e assim por diante, por nome. Suas alegrias e tristezas serão as minhas alegrias e tristezas.
Eles serão meus. Vou abençoar o mundo por meio de você. Sua mente explodiria. Imagina só. Abraão deve ter pensado: uau, Deus, por que eu? Mas é isso que Deus faz com Abraão. Ele entra nesse juramento vinculante com a família de Abraão. Bem, agora você precisa avançar novamente centenas de anos até chegarmos ao livro do Êxodo. Portanto, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1. E o versículo 7 diz: os israelitas, descendentes de Abraão, porém eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Em outras palavras, você está aprendendo que Deus foi fiel ao seu lado da aliança. Os descendentes de Abraão se multiplicaram. Isso me faz rir, porque no hebraico a imagem que se tem é essa ideia de um enxame, como se a terra estivesse simplesmente transbordando com essas pessoas. Eles estão por toda a parte. Você está sempre se esbarrando neles. Mas eles estão em apuros, não é mesmo? Vemos em alguns versículos depois, nos versículos 9 e 10, que eles estão escravizados à nação mais poderosa do mundo daquela época, a terra do Egito. A vida está terrível para os descendentes de Abraão. Faraó decretou que esse grupo, a nação de Israel, pertence a ele para fazer o que ele quiser. E o que o faraó quer para esse grupo de pessoas é usá-los, abusá-los, e porque eles o assustam, se livrar deles. Veja bem, como leitores, devemos nos questionar sobre isso. Espera um minuto, já aprendemos lá atrás, em Gênesis capítulo 1, que Deus já reivindicou essas pessoas para si. Então, a quem essas pessoas realmente pertencem? Pertencem ao faraó ou pertencem a Deus? E vamos refletir sobre isso ao lermos o início de Êxodo. Quem é o chefe aqui? E se Deus realmente é o chefe, o que ele está fazendo? Por que ele não vem ajudar essas pessoas? Será que ele não consegue enfrentar o poderoso faraó? A pergunta para no ar enquanto você lê. Onde está o Deus de Gênesis 1, Gênesis 15, esse Deus criador, esse Deus que faz alianças? Até você chegar a Êxodo capítulo 2, versículos 24 e 25, onde diz: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou, ele estava ciente. Ele olhou para os israelitas e viu a situação deles. No hebraico, a palavra lembrar não significa que Deus esqueceu. Ele não esqueceu sua aliança. Ele não esqueceu seu povo. Aqui a palavra lembrar leva a ideia de ação. Em outras palavras, significa: só observe, Deus está prestes a agir. É aqui que Deus diz: essas pessoas são minhas. E eu amo a frase. Ele estava ciente. Deus vê a miséria deles. Ele ouve seus clamores e ele está ciente de sua situação. Cuidado, faraó, a tempestade está chegando. Nós chegaremos nessa parte amanhã. Primeiro eu quero responder à pergunta: por que Deus vem em defesa de Israel? Entre todas as nações escravizadas ao longo da história do mundo, por que esse Deus vem em defesa desse povo? Em parte, porque ele está em aliança com eles. Ele fez essa promessa inquebrável a Abraão. E o Deus que criou os céus e a terra não apenas faz alianças, ele mantém sua aliança. Já ouvi a declaração: se Deus quebrasse sua aliança, o universo se desmoronaria em poeira, porque aquele que o sustenta deixaria de existir. Deus tem que manter sua aliança. Deus é fiel, como diz em 2 Timóteo, mesmo quando somos infiéis. Fiel no hebraico carrega a ideia de lealdade, uma perseverança constante. Deus não muda, declara a Bíblia. O que ele prometeu se cumprirá. O que ele diz, ele fará. Portanto, Deus deve vir em defesa deles, o que também é algo animador para nós, porque você também está em aliança com esse Deus. Assim como ele foi fiel a Israel, ele será fiel a você. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando falhamos, Deus é fiel. Ele persevera,
Ele é firmemente leal. Ele não muda. Ele sustentará seus filhos, quer você veja ou não. A fidelidade de Deus nem sempre é como imaginamos, não é mesmo? Mas tudo bem, porque é aí que nossa fidelidade entra em jogo. Há alguns anos, minha família passou por um período em que não víamos Deus. Estávamos passando por um momento muito doloroso. Lembro-me de clamar a Deus: não o vejo aqui, não vejo o seu rosto. Mas ao olhar para trás, vi suas mãos nos sustentando. Ele é fiel. Mesmo que eu não veja, vou seguir adiante, confiando que o Deus que me ama está aqui comigo. Talvez você não tenha certeza se Deus ouve seus clamores. Êxodo 2:23 diz que Israel clamou, mas especificamente não diz que clamou a Deus. Parece que Israel havia esquecido da aliança, ou talvez pensava que o Deus de Abraão havia esquecido de seu povo. Talvez Israel estivesse tão envolvido no Egito que nem sabia mais a quem clamar. Eles haviam sido escravizados por centenas de anos até aquele momento. Viram os egípcios adorando a seus deuses falsos repetidamente em seus templos. Viram os sacrifícios, ouviram as canções, as recitações, os templos, os ídolos. A qual Deus Israel deveria recorrer para obter ajuda? Israel não sabia. Mas sabe de uma coisa? Deus sabia. O próprio Faraó, mais tarde, declarou no livro de Êxodo: eu não conheço esse Deus. Tudo bem, Faraó, mas Deus conhece você. Você pode não ver isso neste momento, pode não sentir isso neste momento. A luta pela qual você está passando na vida pode parecer tão grande que você não tem certeza se Deus ainda está por perto. Mas posso te garantir, Ele está. Ele está ciente. Ele está em aliança com você e jamais rompe sua aliança. Mas há outra razão pela qual Deus vem. Há outro nível nessa história. É mais do que apenas um senso de dever e compromisso que faz Deus agir em favor do seu povo. Isso faz parte, mas há uma razão pela qual Deus fez uma aliança com Abraão em primeiro lugar. Nosso Deus é um amante e agora há uma barreira entre ele e seu povo. Então, amanhã, vamos ver o que Deus faz para libertar o seu povo. Você ouviu Erica Van Heitzman ensinando como convidada do Aviva Nossos Corações durante esta Semana da Paixão de Cristo. Sei que você quer ouvir o desenrolar dessa história, mas eu quero que paremos por um momento e pensemos em tudo que acabamos de ouvir e em o que isso tem a ver com nossas vidas. Obrigada, Erica, que base poderosa para a nossa fé cristã hoje. Amei aquela frase que Erica citou, que ela ouviu em algum lugar. Se Deus quebrasse sua aliança, o universo se desmoronaria em poeira, porque aquele que sustenta o universo deixaria de existir. Minha amiga Carrie Gall, que também serviu por muitos anos em nossa equipe aqui no Aviva Nossos Corações, está na plateia hoje. Estávamos sentadas uma ao lado da outra e enquanto ouvíamos Erica, Carrie, eu estava pensando: esse assunto da aliança é realmente precioso para você. Você estudou isso muito, você ensinou a respeito. Enquanto você ouvia Erica, o que estava se passando pela sua mente, Carrie? Eu sou tão grata, Erica, por tudo que você está compartilhando conosco. O estudo da aliança mudou minha vida, Nancy. O relacionamento que estabelecemos com Jesus Cristo e o que isso significa e como tudo está ligado desde Gênesis 1 até o final de Apocalipse. Uma das coisas que eu estava pensando é que isso meio que vira o meu mundo de cabeça para baixo. O fato de que o Deus do universo se uniu a nós em aliança. Uma aliança é uma promessa, como Erica compartilhou, mas é muito mais do que apenas uma promessa. É o Deus do universo dizendo: aconteça o que acontecer, eu sou Deus. E isso que está acontecendo não muda nada. Eu estou comprometido com você pelo resto da minha vida. E toda a ideia, Erica, que você mencionou da aliança que vemos em Gênesis 15 com Abraão e o partir dos animais, significando que, ao passar do fogo ao meio dos animais, Deus declara: esta aliança está selada com sangue e requer a morte caso seja quebrada.
E assim eu percebo que todos os dias eu quebro aliança. Todos os dias o meu pecado rompe aliança com Deus. Portanto, cada respiração que eu dou é um presente do seu favor, porque Ele tem o direito, mas Ele não faz isso, porque Ele é um Deus fiel, mesmo quando somos infiéis. E essa fidelidade de Deus. Acho que todas nós que estamos aqui estamos cientes, estamos pensando em momentos em que nós não fomos fiéis, mas também em momentos em que não parece ou não sentimos que Deus está se lembrando de nós, como se Ele tivesse esquecido da sua aliança. Sabemos, teologicamente, que Ele não esquece, mas passamos por períodos em que não podemos ver o que sabemos ser verdade em nossas vidas. Eu sei, Carrie, que você e seu marido passaram por um período em que houve alguns desafios enormes, algumas mudanças, uma agitação em seu mundo e coisas que você esperava que fossem normais mudaram. Uma longa história, como todas nós temos em algum momento de nossas vidas. Como você, em meio à agitação, assegura o seu coração da fidelidade de Deus e mantém o seu coração confiante e apegado a Ele, mesmo quando pode parecer que Ele não está fazendo o que você pensaria que Ele faria? Sabe, Nancy, acho que a beleza de ter a compreensão da aliança profundamente entrelaçada no meu ser e no meu relacionamento com Jesus, e nessa temporada, percebendo que esse Deus que mantém a aliança é Emmanuel, Deus conosco, significa muito. Não é apenas uma verdade teológica, não é apenas boas notícias para os outros. É para mim, é para nós e é agora. A consciência dele da dor que estamos passando, sua consciência de todos os detalhes, coisas que nem percebemos em nossos próprios corações, e que ele está lutando por nós, porque Ele tem uma obrigação conosco na beleza da aliança. E como Érica disse, Ele é o amante, e Ele luta furiosamente, fervorosamente. Buscando nossos corações diligentemente. Buscando nossos corações diligentemente. Não há nada maior do que isso. Tudo mais empalidece em comparação com seu desejo de que estejamos com Ele, como sua noiva, purificadas, libertas das coisas que nos prendem. Então, Emmanuel, Deus conosco, significa algo diferente. E Ele ainda está agindo mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Amém, amém. E Ele ainda está trabalhando para cumprir esses propósitos, mesmo quando parece que Faraó está no comando, ou o mundo é maior, ou mais poderoso do que Deus. Sim. Eu amo aquele trecho em Êxodo que Érica nos apontou que diz: Deus ouviu o choro deles. Mesmo que eles não soubessem a quem estavam clamando ou como clamar. Deus ouviu o choro deles e Deus se lembrou de sua aliança. E então Deus, como veremos nos próximos dias, enviou a libertação. E sabemos que a libertação final que Ele enviou é Cristo, nosso Salvador. Então talvez tenha pessoas ouvindo esse podcast hoje que sentem que estão no Egito, sob grande opressão. Talvez seja uma situação em casa, talvez seja uma situação no trabalho, talvez seja um desafio pessoal. Mas você sente que as forças do mundo são tão poderosas e Deus parece estar tão distante ou inexistente. A palavra para nossos corações hoje é: Deus está aqui, Ele ouve, Ele conhece o nosso clamor, Ele conhece a nossa dificuldade e Ele se lembra da sua aliança. Ele enviou um libertador e Ele está sempre trabalhando no processo de enviar a libertação. Do seu jeito e no seu tempo, Ele trará o seu povo para fora da escravidão, fora da opressão, para aquele lugar bom. E assim, Pai, inclinamos nossos corações diante de Ti. Todas nós estamos em situações e circunstâncias diferentes, desafios diferentes, mas sei que há alguns corações pesados ouvindo agora. Eu oro pelo Teu Espírito Santo, que fortaleça cada uma de nós e nos dê a fé
para nos apegar a essa verdade de que o Senhor está aqui. O Senhor ouve o nosso clamor, conhece as nossas circunstâncias e se lembra da sua aliança. O Senhor está trabalhando. Mesmo nesse momento desesperador, difícil e no deserto, o Senhor está trabalhando para cumprir os seus propósitos, para libertar o seu povo e buscar esse relacionamento de amor mais íntimo conosco. Então, mesmo quando não percebemos o teu agir, ajuda-nos a confiar e a aconselhar os nossos corações de acordo com o que sabemos ser verdade. Encoraja e fortalece os corações do teu povo hoje com essas promessas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esta foi Nancy DeMoss Wogemuth orando com Carrie Gall. Antes, ouvimos nossa professora convidada desta semana, Erika Van Heitzma. Ela nos mostrou como a celebração da Páscoa no Antigo Testamento é uma história de amor e todas nós somos convidadas. O ensinamento desta semana fará a celebração da Páscoa que está chegando ressoar de uma maneira ainda mais especial. Existem épocas na vida que são bastante agitadas, e um casal precisa se esforçar para encontrar um tempo quando possam estar a sós e se concentrar um no outro. Erika Van Heitzma diz que Deus marcou uma noite de encontro com seu povo. Ela vai contar como ele fez isso e vai convidá-la a entrar em uma intimidade maior com ele. Erika vai falar mais sobre isso amanhã. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.